Eles estavam na praia quando de repente apareceu um homem armado e disse que acabaria com a vida de todos que estavam ali. Ela chamou pela deusa e a deusa veio ajudar. No relato de hoje, teremos a história emocionante da Elvira, que após um ritual de Beltane foi junto a seus irmãos à praia e passou por momentos de aflição. Eu sou Kyria Wolf e sejam bem-vindos a mais um Café Profano. Era fim de ritual e todo mundo estava tentando se refrescar, então decidimos descer até a praia. Estava um clima descontraído, nós estávamos sentindo a areia, a lua. Já estávamos acostumados a descer até a praia, não era algo que fosse novidade para todo mundo, então estava todo mundo bem relaxado. Estávamos em um grupo grande. Algumas pessoas se separaram um pouco para conversar mais de um jeito particular, outras pessoas se sentaram mesmo na areia para contemplar o mar, o céu, dar uma relaxada, enraizar. Eu, como sempre fico muito atenta com tudo, então eu fiquei um pouco mais distante, mas observando onde cada um estava, né? Até porque era noite, era um pouco escuro e praia. Então, não consegui relaxar tanto, mas fiquei ali observando todo mundo, né? E tava um clima bem agradável. E aí, bem de longe, eu começo a enxergar uma luz que acendia e apagava, e eu comecei a me concentrar para saber se isso era deste mundo ou era algo espiritual. Até que de repente essa luz apagou e eu não vi mais, mas eu fiquei com aquela sensação de perigo e comecei a contar isso para quem estava perto de mim. E eu comecei a dizer, gente, olha, eu acho melhor a gente começar a ficar um pouco mais perto um do outro, porque eu tô com uma sensação estranha. Eu comecei a ver uma luz ali, e depois eu não consegui identificar se era espiritual ou se não era espiritual, então é melhor a gente, todo mundo ficar atento. Se você queria mesmo era descontrair, relaxar um pouco, mas de um jeito, querendo ou não, de um jeito, todo mundo ficou um pouco mais perto mesmo. Mas aí, do nada, surgiu o cara armado assim com a metralhadora mandando já todo mundo fazer uma fila indiana, que ele ia matar todo mundo ali mesmo, né? Ia ser uma chacina ali. E já estava organizando para ver quem era que ia começar essa fila. Foi de um jeito muito horrível, empurrando, batendo, né, nos rapazes que estavam ali também. Algumas pessoas ficaram em pânico, se esconderam atrás de umas embarcações que tinha, né, na areia já por conta do horário, né? Os pescadores deixavam ali algumas jangadas. Outras pessoas gritavam muito, choravam muito. Tinha uma das minhas irmãs que estava presente nesse local. Ela estava grávida de 7 meses e eu comecei a ficar nervosa, com medo, né? Que ela pudesse ter a criança ali mesmo por conta desse momento horrível. E aí eu comecei a olhar para o mar e ao mesmo tempo olhar para todo mundo e pedir a deusa, né? Pedir a Hecate que me ajudasse a tentar resolver aquilo ali, porque a sensação que eu tinha era que realmente todo mundo ia morrer ali naquele momento, todo mundo junto. Até porque esse cara, ele estava muito alterado, né? Tava nervoso, e já estava arrumando todo mundo, entende? Para fazer essa chacina, né? Muito alterado, esculhambando muito, né? Falando diversos palavrões e etc., querendo saber de onde era cada um, o que a gente estava fazendo ali. Foi horrível, foi horrível. Até porque esse cara, ele estava muito alterado, estava nervoso, e já estava arrumando todo mundo, entende? Para fazer essa chacina, né? Esculhambando muito, né? Falando diversos palavrões e etc., querendo saber de onde era cada um, o que a gente estava fazendo ali. Foi horrível, foi horrível. E aí foi quando eu senti a presença de Hecate se aproximar, vindo do mar mesmo. Ela veio na minha direção. Aquele momento ali de tanto desespero e medo, onde eu não conseguia nem falar direito, de tão nervosa que eu estava, porque realmente é muito horrível isso, né? Me arrepio até agora, por exemplo, relembrando esse momento, né? E ela me deu sabedoria e força para que eu pudesse conduzir aquilo ali da melhor forma. Me aproximei desse senhor. Foi um pouco difícil até porque ele queria atirar, né? Me aproximei desse senhor que estava armado
E a gente começou a conversar ali e eu senti que realmente a deusa estava ali presente. Tanto que as pessoas que estavam em volta, né, começaram até a se acalmar um pouco mais, não gritavam tanto. E eu consegui fazer esse intermédio e fazer com que ele mudasse de ideia. E eu senti que foi a deusa Hecate ali, sabe, conduzindo e manipulando a mente dele. Inclusive, esse homem também começou a ficar menos nervoso, deixou de falar tantos palavrões e de passar arma na cara das pessoas. E foi aí, nesse exato momento, que eu tive certeza que realmente Hecate estava ali, nos ajudando, nos protegendo, nos guardando, fazendo esse homem mudar de ideia em relação ao que ele iria fazer ali com a gente, porque eu tenho certeza que ele iria fazer sim. Ele estava muito determinado, de estava colocando os homens no chão. E foi aí que ele olhou para mim e disse: Dona, eu dou 5 minutos para todo mundo sumir daqui. Não quero ver mais nenhum de vocês aqui. Saiam agora. Eu vou bem ali ficar escondido e eu vou dar só 5 minutos. E foi aí que, mesmo com medo, eu olhei para todo mundo e disse: Vamos agora. Peguei, ajudando, né, o marido dessa minha irmã que estava grávida, para ela também conseguir andar mais rápido, porque ela estava extremamente nervosa. E saímos todos dali bem vivos e graças a Deus a Hecate. Nossa, que relato surpreendente. Eu não consigo mensurar o tamanho da angústia da Elvira ao presenciar tudo aquilo. Ainda mais estando junto dos seus irmãos, junto de uma irmã que estava grávida, onde o cuidado é completamente diferente. Isso que aconteceu é um quadro bem comum de intolerância religiosa. O homem, ele estava destinado a acabar com a vida de todo mundo. Ele sabia quem eles eram. Afinal, né, como ela mesma disse no relato, eles já tinham costume de descer até a praia, né? Elvira, naquele momento, olhou para o mar, um dos domínios de Hecate, clamou pela deusa e a deusa escutou o chamado da sua filha e dos outros que estavam em perigo. Ela apareceu em seu epíteto Einalia, que significa a que vem do mar. Ela é a protetora dos navegantes, a guardiã dos portos, aquela a quem os pescadores invocam para trazer proteção e boa sorte enquanto estão em alto mar. O mar é considerado um local de transição entre o visível e o invisível, a vida e a morte. A sua água contém o sal, que pode ser usado para purificação, limpeza, proteção. Além do mais, que a água é um elemento que está completamente ligado ao nosso emocional. E durante o relato da Elvira, podemos ver que quando a deusa se aproxima, ela começa a mudar a atmosfera do lugar, transformando todo aquele medo, toda aquela angústia em algo mais leve, a ponto de fazer o homem, que estava decidido ali a acabar com a vida de todos, a mudar completamente de ideia, dando aí uma segunda chance para todos eles. Quando eu escuto esse relato, eu me emociono, pois eu vejo o quanto a deusa é viva, o quanto ela está diante de nós e escuta o nosso chamado. Elvira, obrigado mesmo por trazer o seu relato para o Café Profano, ainda mais no mês em honra a ela. Conseguimos ver que a conexão que você tem com a deusa é genuína. E eu gostaria de convidar a vocês a nos enviarem relatos seus, contando aí alguma experiência com a deusa, como foi o seu chamado, ou qualquer tipo de situação que você gostaria de compartilhar. E dando aquele recadinho de sempre, se você está gostando, curte, comenta, compartilha e ativa as notificações no sininho. E esse foi o Café Profano de hoje.